Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Andrei Rublev, o Nick Kyrgios. Podemos esticar aí também um pouquinho mais para Matteo Berrettini, Daniil Medvedev. O que acontece com esses nomes, com esses jogadores que todo mundo imaginava que iriam fazer frente ao trio Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic e entrar na briga por Grand Slams, pela conquista dos principais títulos do tênis, mas que até agora nada disso aconteceu. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, eu sei que a primeira resposta para esse tipo de indagação, para esse tipo de reflexão, é você olhar e perceber o seguinte: bom, talvez nunca tenha sido tão difícil substituir uma geração como é agora. Afinal de contas, se você perguntar para muita gente que acompanha tênis, que gosta de tênis, que curte tênis, quais são os 3 maiores jogadores da história, não vai ser raro você ouvir Federer, Nadal e Djokovic. Exatamente esses 3 que dominam o tênis nos últimos 20 anos e que são o alvo dessa nova geração. Mas será que é só isso? Será que é só a qualidade desses 3 que impede essa transição ou que tem adiado tanto assim essa transição? Eu fiz algumas anotações aqui, conversei com muita gente sobre isso e eu levantei pontos que eu acho bacanas que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Então, para começar, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho lá atrás. Olha, vamos voltar aí, não precisa voltar 100 anos na história do tênis, nada disso. Mas vamos voltar aí até a década de 80, vamos voltar aí uns 40 anos. Então o que a gente percebe é que essa transição de gerações muitas vezes foi marcada por mudanças acentuadas na forma de jogar, na forma de praticar o tênis. Não necessariamente apenas no talento superior da geração futura. Então, por exemplo, o pessoal que jogava na década de 70, 80, esse pessoal passou por uma transformação muito grande, que foi de equipamento. Então você tinha aquelas raquetes de madeira pesadíssimas, com uma cabeça pequenininha, um pouco maior que a bola, acho que devia ter ali 80 polegadas, com a trama de cordas muito fechadinha, ou seja, você só podia bater reto naquela bola, é só para controle. Não existia, por exemplo, o spin. E no meio da década de 80 a gente começou a ver o surgimento de novos materiais. Aí você entrou com alumínio, você entrou com grafite, com algumas ligas diferentes. O shape, o formato das raquetes também alterou. A cabeça das raquetes não era mais aquela coisa tão pequenininha assim como as de madeira. Você já via a cabeça da raquete um pouco maior, entrando ali em 90 polegadas, 95 polegadas, com a trama de cordas mais espaçada, o que possibilita que a corda entre mais na bola e aí faça a bola girar um pouco mais. E aí o pessoal que sucedeu essa geração da década de 80, então a gente está falando de Borg, a gente está falando de McEnroe, a gente está falando de Van Lendl, o pessoal que sucedeu essa turma, encabeçados, por exemplo, pelos 2 americanos, pelo Pete Sampras e pelo Andre Agassi, não só vieram com equipamentos diferentes, mais modernos, como começaram a tirar vantagem desses equipamentos. Então, por exemplo, Pete Sampras ainda mantinha um jogo muito parecido, um estilo de jogo muito parecido com o da década de 80, que é o saque e voleio. Jogava com uma raquete, a Pro Staff da Wilson, também é uma cabeça pequena, embora seja de grafite, mas acho que tem 85, se eu não me engano. E foi muito eficiente mantendo esse padrão. Mas do outro lado, você já viu um Agassi começando a desenvolver um jeito novo de jogar decorrente dos novos equipamentos. Então, com uma raquete maior, com uma trama de cordas mais espaçada, então você via o Agassi já jogando mais com spin. E o advento do spin causou até uma mudança de estilo de jogo. Você passou a poder atacar do fundo da quadra. Se com as raquetes antigas de madeira pequenininhas, com as tramas bem fechadas, era só controle, você não podia dar uma pancada muito forte porque você tinha o risco da bola sair, escapar, ou então tinha que passar isso aqui da rede. Com as raquetes maiores, com as tramas mais espaçadas, com o advento do spin, aí sim você conseguia bater do fundo com mais força e o giro da bola a mantinha dentro da quadra de uma forma muito pesada, né? Ninguém gosta de receber uma bola cheia de spin no fundo. E isso mudou a cara do tênis. Você passou a atacar do fundo, você não tinha mais a necessidade de ir para a rede para decidir um ponto. E a gente viu essas adaptações, essas evoluções, também na transição de geração de Sampras e Agassi para Nadal, Djokovic e Federer. Então, além da evolução dos equipamentos,
não tão radical quanto da madeira para as ligas, mas, por exemplo, você viu o Nadal levando o spin ao extremo, todo um jeito diferente de bater na bola, o Federer resgatando o slice, mostrando para o mundo que o slice, que até então era visto mais como um golpe de defesa, naquela bola que você não consegue chegar para bater, então você praticamente só coloca do outro lado. Federer não. Federer foi ali, mostrou que o slice bem puxado, bem rente, fundo, ele pode ser sim um golpe de ataque muito poderoso. E o Djokovic com a sua tradicional devolução de saque. Djokovic foi na escola do Agassi, ele melhorou o Agassi, evoluiu. No meu modo de entender, o Djokovic tem a melhor devolução de saque da história do tênis e continuou provando que devolver saque não é simplesmente colocar a bola para o outro lado para dar uma chance a mais do adversário errar. Não, ela pode e deve ser um golpe agressivo também. Mas e quando a gente pega essa linha de raciocínio e vem para os dias de hoje? O que essa nova geração traz de novidade, seja de equipamento, seja de método de treinamento, de estratégia de jogo? Sinceramente, eu não vejo. Se você enxerga alguma novidade, algo diferente que essa nova geração traz, divide com a gente aqui nos comentários, é sempre bacana a gente trocar essa ideia. Eu, por enquanto, não percebi essa evolução. Os equipamentos são basicamente os mesmos, a metodologia de treino é a mesma. Os golpes falam muito do forehand da nova geração, né? Que até então você fazia aquele looping bem alto aqui, descia a raquete e puxava com o pulso, com o punho te ajudando bastante, que agora já é uma coisa mais reta, um pouco mais curta. Então pode até ser, mas sinceramente eu não vejo na prática um efeito tão grande assim, a ponto de você poder chamar isso de uma inovação. Então, minha gente, sim, fazer a transição para uma geração tão forte, tão talentosa quanto Federer, Nadal e Djokovic é sim um pouco mais complicado, principalmente quando você não conta com essas mudanças tão radicais de equipamento, metodologias de treino e estratégias de jogo. Porém, a gente precisa analisar também a atitude e o comportamento desses caras que representam essa nova geração. Se você for analisar, Federer venceu o seu primeiro Grand Slam com 21 anos. Nadal venceu o seu primeiro Grand Slam com 19 anos. Então ali na faixa dos 19, 20, 21 anos, esses caras costumam despontar para os títulos, começar a sua carreira de conquistas de Grand Slam. Hoje, a gente percebe que esses caras já têm 22, 23, 24, 25 anos, no meu caso de Medvedev, de Berrettini, e ainda não conseguiram assumir esse trono. E aí que eu vejo que além dessa principal causa de você ter que superar uma geração talvez a mais talentosa da história do tênis, você tem alguns comportamentos ali que não colaboram muito com isso, vamos dizer assim. Por exemplo, muita gente reclamando quando tem que jogar no saibro, quando tem que jogar na grama, entendeu? A vida inteira, esses caras jogam tênis a vida inteira, disputam torneios a vida inteira. A vida inteira eles sabem que eles têm que jogar em pisos diferentes. E é natural, todo mundo gosta mais de um, não gosta tanto do outro, mas até aí você fica vendo o Federer reclamando muito do saibro, você fica vendo o Nadal reclamando muito da grama. Não, os caras vão lá e jogam. Djokovic tá para fechar aí, venceu esse ano a Austrália, venceu Roland Garros, um mês depois venceu o Wimbledon. E vai me dizer que o Djokovic gosta de jogar em todos esses pisos? Não. Certamente ele tem o favorito dele, mas não fica reclamando. Vai lá, se prepara, se adapta e joga. E ponto final. Outro ponto que é fundamental, que eu não percebi ainda, essa nova geração se quer chegar aos pés do que a gente vê com os três caras que estão aí ainda dominando o circuito. Foco, concentração, objetivo. Quando a gente fala de Djokovic, Federer e Nadal, todos eles tiveram tropeços, mas a facilidade com que eles engolem o fracasso e já partem para a próxima é impressionante. E eu ainda não consegui perceber nessa nova geração essa facilidade, essa fome toda por conquistas. Eles querem vencer? É claro que querem. Mas, por exemplo, talvez o grande ícone dessa nova geração seja o grego Stefanos Tsitsipas. Chegou à final de Roland Garros, fez 2-0 no Djokovic e tomou a virada. Saiu muito abalado. Pode ter um problema físico aqui, um problema pessoal ali, mas o fato é que o Tsitsipas não conseguiu superar aquela derrota, a forma como ela aconteceu. Também o repertório de golpes, aquela obsessão por buscar sempre a evolução. O Federer, com 200 Grand Slam nas costas em 2017, ele mudou a empunhadura do backhand dele para conseguir devolver os spins do Nadal, que martelavam o backhand dele o tempo todo. Ele mudou a esquerda dele, ele mudou a raquete dele,
enfim, ele mudou um monte de coisa no jogo dele. Já era o Federer, para muitos o melhor jogador da história, e assim mesmo buscou a evolução. O Nadal, quando começou a trabalhar com o Carlos Moya, foi atrás de melhorar o saque dele, que todo mundo via que não era condizente com a potência de jogo do resto dos golpes. E melhorou. Djokovic a mesma coisa. Ivanisevic fez com que ele melhorasse o saque dele. Então esses caras, parece que nunca tá bom para eles. Eles sempre querem mais. É um apetite infindável. E a gente não vê esse tipo de comportamento nessa nova geração. Seja porque simplesmente eles não têm, seja porque eles percebem que chegar nesses três caras é tão difícil que dá uma desanimada, sabe como é? Então, minha gente, qual é a conclusão que eu tiro dessa história toda? A transição vai acontecer? Vai acontecer. Só que ela não vai ser motivada por uma geração superar a outra do ponto de vista de talento, de estilo de jogo ou de estratégia de jogo. Ela vai acontecer simplesmente em razão da natureza. Uma hora a natureza vai chegar para esses caras e vai falar para eles: Djokovic, Nadal, Federer, deu para vocês. Só que esses caras, em vez de começarem a ganhar títulos de Grand Slam com 19, 20, 21 anos, como a gente viu até então, eles vão começar a ganhar o primeiro Grand Slam com 25, com 26. Dominic Thiem foi assim no último US Open. Quando teve aquela final Thiem e Zverev, eu falei, bom, talvez seja o marco dessa transição. Mas não, o Thiem passou por lesões e tal, não conseguiu se estabelecer até aqui. E quando eu digo estabelecer, é você ganhar um Grand Slam e seguir vencendo. Ele é um grande jogador, claro, mas não conseguiu repetir até aqui a performance que levou à conquista do US Open. E o que a gente vê é um Djokovic com 34 anos que já venceu esse ano Austrália, Roland Garros, Wimbledon, cotadíssimo para fazer o Golden Slam, que é vencer os 4 Grand Slams e a medalha de ouro olímpica. Para ele falta o Alberto dos Estados Unidos, que é um piso, que é um local onde ele se dá muito bem, e a medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que não terão Federer e não terão Nadal. Ou seja, aos 34 anos, os sérvios têm o caminho aberto aí para talvez aquela que seja a maior temporada de sua história. Mas e vocês, turma? O que vocês acham sobre isso? Dei uma viajada aqui, vocês entendem que só na base do talento, de metodologias novas de treinamento, de estratégias de jogo, essa nova geração, de novo, que não é nem tão nova assim, a nova já é Aliassime, a nova já é Sinner, essa geração intermediária, vamos colocar assim, em que momento que ela vai conseguir superar ou tomar o lugar dos caras que hoje dominam o circuito? É só por uma questão de natureza, de cansaço, de desgaste, ou eles ainda têm chance do ponto de vista técnico, tático, de treino, de superar esses caras? Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, toda a reflexão que vocês fazem sobre isso, o que vocês acharam de tudo isso, sugestões também de temas que vocês acham que a gente deve abordar aqui no Papo Reto. E agora sim, se esse vídeo trouxe alguma informação relevante para você, alguma análise, ou simplesmente se você conseguiu se divertir falando de tênis, que é a nossa paixão, que une todos nós aqui, aí sim, considere a possibilidade de deixar um like pra gente aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, que dividem com todos nós aqui essa paixão pelo tênis, seja na academia, seja no clube, no condomínio, enfim, aquele pessoal que gosta de bater uma bolinha ou simplesmente acompanhar os jogos de tênis. Ok, turma? Valeu, muito obrigado mais uma vez. Como eu sempre falo, é um prazer espetacular tratar de tênis com vocês aqui. A gente se vê no próximo Papo Reto.